Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Lucas Hermann, e nós estamos aqui em mais uma aulinha sobre química orgânica e, em específico, sobre o conteúdo funções orgânicas, certo? A aula de hoje a gente vai fazer uma aula bem diferente. Vai ser uma aula com o intuito de fazermos juntos, resolvermos juntos, uma lista de exercícios que a gente disponibilizou para vocês no final da aula passada. Então, essa lista foi exposta no Google Sala de Aula. A gente deu um prazo aí de 7 dias para que vocês viessem é, praticar e exercitar o conteúdo adquirido através desta lista, onde nós também disponibilizando no Google Sala de Aula a gravação da aula sobre o conteúdo também, e também o material que a gente utilizou, que deu uma reforçada e deve ter ajudado bastante vocês a resolverem essas questões sobre funções orgânicas, tá bom? Relembrando as funções que a gente viu na aula passada, a gente viu as funções ácido carboxílico, cetona, éster, aldeído e éter. Então, a nossa resolução de atividades hoje vai apenas abranger essas funções que aqui foram citadas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das atividades dispostas na lista de exercícios, tá bom? Então, primeira atividade, primeiro exercício lá da lista, dizia assim, ó, como se chama a função expressa a seguir? CO ou H? Se a gente for relembrar a aula passada, a gente até citou em um período da aula que essa função ela é uma função muito característica dela. E aqui é como fosse a nomenclatura da função que a gente vai responder aqui nesse exercício. E no momento da aula, a gente fala que essa função ela é muito característica, porque ela é caracterizada por um carbono ligado com a ligação dupla a um oxigênio e também uma ligação a uma hidroxila, a um OH. Então, se a gente for ver todas as funções que a gente estudou na semana passada, a gente vai ver que a única função que tem o surgimento, o aparecimento de dois hidrogênios é o ácido carboxílico. Então, essa questão ela é uma questão considerada fácil, justamente porque a gente disponibilizou o material e lá dizia que, em um momento da aula, dizia que a única função que tinha a presença desses dois oxigênios e essa formação dessa estrutura era o ácido carboxílico. Então, aquele que marcou aí a questão, a letra A, ácido carboxílico, ele acertou, tá bom? Então, é uma questão considerada fácil. Indo para a questão número 2, que diz qual função tem um OH ligado a um benzeno. Também teve um momento da aula, gente, que a gente também comentou sobre isso, que tinha uma função que quando ela estava ligada a um benzeno, ou seja, quando a hidroxila, que é o OH, aqui, ó, o OH é uma hidroxila. Quando a hidroxila está ligada a um benzeno, ela tem um nome específico. E aquele que escreveu aqui o nome fenol, ele acertou, tá bom? Porque a função que é caracterizada por uma hidroxila ligada a um neobenzênico, ele é chamado de fenol, tá bom? Posteriormente, a gente tem a questão de número 3, que diz: nos hidrocarbonetos, o carbono primário é aquele que, letra A, se liga a um carbono, se liga a 4 carbonos, não se liga a nenhum carbono, se liga a um ou 2 carbonos, não se liga a nenhum carbono ou se liga apenas a um carbono.
Nessa questão, a gente precisa primeiro entender quantas ligações o carbono faz. Como vocês já sabem, porque vocês já assistiram a aula e também já assistiram conteúdos anteriormente, onde fala quantas ligações o carbono faz, todos nós hoje sabemos que o carbono faz 4 ligações. Então, se o professor sabe que o carbono faz 4 ligações, os alunos também, a gente consegue fazer essa questão de forma bem mais simples. Então, a pergunta diz: o carbono primário é aquele que... O que é um carbono primário? É um carbono que ele pode ligar-se a um outro carbono, ou ele pode também ser um carbono que esteja ligado apenas a hidrogênios, por exemplo, ou também a qualquer outro halogênio. Ou seja, a alternativa A diz que se liga a um carbono, e isso não está errado, né? O carbono primário ele se liga a um carbono. Mas se o carbono estiver ligado a 4 hidrogênios, por exemplo, que é um exemplo do metano, CH4, ele também vai ser carbono primário. Ou seja, a letra A não estaria certa porque o carbono primário não é aquele que somente está ligado a um carbono. Tá certo? A letra B diz que se liga a 4 carbonos. Essa daí está totalmente errada porque um carbono primário ele liga-se apenas a um carbono e a letra B está se falando de um carbono quaternário, né? Que é um carbono que faz 4 ligações a outros 4 carbonos. C, não se liga a nenhum carbono. Não estaria errado, mas também está faltando informação. Ele não se liga a nenhum carbono, mas ele também pode ser primário se também se ligar apenas a um carbono. Então a gente vai atrás aqui da resposta mais completa, tá bom, gente? Letra D, se liga a um ou dois carbonos. Não. Quando eu falo que um carbono ele se liga a 2 carbonos, eu estou falando de um carbono secundário, tá bom? E vamos lá para a letra E. Não se liga a nenhum carbono ou se liga apenas a um carbono. Então, a letra E é a letra que tem informações mais completas, porque o carbono primário ele pode ser um carbono que não se liga a nenhum outro carbono, ou seja, ele pode estar ligado com o hidrogênio e ele continua sendo carbono primário, ou se liga apenas a um carbono, que também está certo. Então, a resposta dessa questão é a letra E, tá bom? Vamos para a questão número 4. Como se chama o composto conhecido por dupla O ligada a hidrogênio? Aqui, gente, é a forma... Aquele que assistiu e deu uma revisada na aula, na cara ele vai escrever aqui o nome aldeído. O aldeído ele tem essa forma. É uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Isso caracteriza um aldeído, tá certo? Então, quem escreveu aldeído acertou essa questão. O carbono ele está ligado a uma dupla com oxigênio e com a ligação simples com hidrogênio. Isso é uma característica de um aldeído, tá certo? Questão 5. Das estruturas apresentadas abaixo, qual é o aldeído e qual é o álcool? Essa questão aqui ela é uma questão fácil. A primeira estrutura é composta por 3 carbonos e uma hidroxila. Ou seja, o carbono está ligado diretamente com o oxigênio. E como o oxigênio faz 2 ligações, ele já está ligado ao carbono e está automaticamente ligado ao outro hidrogênio. Então, isso é característica de uma hidroxila. Então, se eu identificar a hidroxila e eu sei que só um composto das funções orgânicas que a gente estudou na semana passada é composto por uma hidroxila, automaticamente eu vou colocar aqui que é um álcool, tá bom? Então, aqui é um álcool, tá certo?
Então, aqui a gente precisa analisar, primeiramente, a quem esse carbono vai estar ligado. Porque se ele estiver ligado ao hidrogênio, já não vai ser mais o álcool, né? Ele vai ser uma outra estrutura, que aí a gente vai ver na estrutura seguinte. O carbono ligado a hidrogênio e depois ao oxigênio, essa ligação aí, ela é caracterizada, ela é característica de um aldeído, tá bom? Então, vocês notaram a diferença? Se o carbono estiver ligado diretamente ao oxigênio e o hidrogênio automaticamente vai estar ligado com esse oxigênio, a gente vê que é uma hidroxila, OH. Então, é uma função álcool. E se a gente tem um carbono ligado ao hidrogênio e uma ligação dupla com o oxigênio, a gente viu que dupla O e simples H é característica de um aldeído, tá bom? Então, gente, essa é a nossa atividade da primeira parte do conteúdo referente a funções orgânicas, e essa foi a nossa resolução de atividades referente a esse conteúdo. Aqueles que marcaram assim, parabéns, e aqueles que tiveram alguma dificuldade ou até mesmo não marcaram conforme o que foi disposto aqui, é interessante vocês revisarem novamente e depois vir aqui e revisar a resolução da atividade para que vocês consigam sanar todas as suas dúvidas. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a resolução da primeira lista de exercícios referente ao conteúdo funções orgânicas. Então, tchau, tchau, até a próxima. E é isso.